mano, por que o torcedor do Corinthians tá bravo que não consegue comprar ingresso pra final, que tá tudo com cambista? Como é que pode ter cambista se o ingresso não tem e começou a vender? Não, tem que perguntar para as pessoas que gerem esse sistema hoje, Benji, o que é um absurdo. A época que o Lúcio, que hoje ele é administrador, acho que da Neoquímica Arena, ele representava o fiel torcedor, o Corinthians era alvo, inclusive, O Lúcio é o Ronaldo dos ingressos. Sim. Não. O Lúcio é o melhor de todos. Quando tinha o Lúcio Blanco lá cuidando, não dava problema. Aposta. Lindo. Não dava problema. O Lúcio é espetacular. Então, na época que ele encabeçava o projeto Fiel Torcedor, esse era um projeto, Benja, que todos os clubes cobiçavam também. Porque vários clubes brasileiros ligavam para o Lúcio para saber como é que o Corinthians conseguia fazer e dar tão certo. Aí, com o passar do tempo, ele saiu de lá. Hoje ele está, acho que no comando da Neoquímica Arena. E o fiel torcedor tá um Deus dará, Benja. Muitas vezes o cara não consegue entrar no site e comprar quando ele tem a prioridade. Muitas vezes a pontuação dele não é acreditada e ele não consegue efetivar a compra na prioridade porque não foram acreditados os pontos que ele necessitava para isso. Então hoje tá, infelizmente, Benjamin, um Deus dará. Tá realmente muito complicado conseguir ingresso para jogos do Corinthians. Muitos dos fiéis torcedores... tá... A Norte, Benjamin, subiu bastante também. Inclusive, aí era um protesto que a torcida do Corinthians cobrou do Augusto, depois ele voltou atrás, porque ele disse que ele não aumentaria os valores aí dos ingressos, mas para mim isso daí, por mais que você possa ter um desconto proporcional ao plano que você tem, mas não deveria subir assim, porque você começa a elitizar demais, cara. Os setores populares ali, como o setor norte, setor sul, não dá para custar 80 pau uma arquibancada. Mas eu quero entender o seguinte, como é que tem cambista se o ingresso não tá à venda ainda? Como é que os caras estão vendendo nos grupos de WhatsApp? Ô, Benjamin, hoje em dia o ingresso ele é um QR Code, Benja. Ele é um QR Code. Então esses caras aí, eles têm acesso prioritariamente, porque você pode ter certeza que esse é um negócio, Benja, muito lucrativo para muita gente. E eu acho que o Augusto Melo, se ele tiver interesse, ele tem que ir a fundo para saber quem são as pessoas que estão se beneficiando por isso. É absurdo, Michel, dentro de um clube do tamanho do Corinthians, esse tipo de coisa ainda acontecer. Por exemplo, no campo do Palmeiras hoje já diminuiu bastante, Benja, porque existe o reconhecimento facial. Esse é um procedimento caro, mas necessário. Porque aí você acaba com esse tipo de coisa. Porque aí os ingressos que vão ser vendidos depois é ingresso de camarote, aquele ingresso de empresa, que aí a empresa faz o que quiser com ele. Entendeu? É direito da empresa. Ela vai comercializar se ela quiser, ela vai distribuir para cliente se ela quiser, e aí se o cliente repassar, o problema é da empresa, não é do clube. Agora, a partir do momento que o próprio clube ele lesa seu torcedor, cara, isso é um absurdo. Isso aí partiu de lá de dentro. Alguém repassou isso para os cambistas. E o mais absurdo, Michel, é não haver, de fato, uma atitude severa para combater isso, cara. Porque a negligência do clube e a omissão faz do clube coautor. Cara, tem que acabar com essa pouca vergonha, cara. É um absurdo. É a mesma coisa, Michel. Outro dia, o Corinthians ele ia contratar um lateral esquerdo para sua categoria de base, que até 3 anos atrás o moleque era goleiro, mano. Era goleiro. O moleque era a reserva de um time do interior, mano. Se o Corinthians não tiver na base um moleque que seja melhor do que um cara que há 3 anos era goleiro, mano, mas tá de deixa eu falar, brincadeira. outra coisa que precisa acabar é o seguinte, por que conselheiro tem que ter ingresso? Não, acho que o ingresso, beleza, mas não pode ter um balcão de ingressos, velho. O Augusto falou que o Rubão acho que tinha direito a 40 ingressos, 60 ingressos que ele pegava lá, tá louco, mano. Conselheiro não tem que ter direito a ingresso, não. A prioridade para ter ingresso hoje no Corinthians é para quem é fiel torcedor. Mas, ô Benja, se a gente falar de um ingresso, a gente tá falando quantos conselheiros 400. do Corinthians tem? Ok, 400 ingressos 400 aí para um universo de 45 mil, 48 mil, não é muita coisa. Agora, o que não pode é um conselheiro ter direito a 60 ingressos. Eu acho muita coisa assim. Conselheiro não tem que ter acesso a nada e, se eu não me engano, ele ganha um ingresso e acho que ele tem prioridade, se eu não me engano, para comprar 4. Bom, eu não sei. Edinho, checa essa informação para mim, para ver se eu não estou falando groselha, não. Porque eu acho que o conselheiro ganha 1 e tem prioridade para comprar 4. 4, tá? Então, se você for ver, são 5 ingressos por pessoa, são 2.000 ingressos. E eu também acho que não tem. E deve comprar a preço de banana. A prioridade tem que ser para o fiel torcedor. Se você está cobrando o dinheiro do fiel torcedor, o torcedor está pagando todo mês, a prioridade é o fiel torcedor. Ponto. Não tem que priorizar conselheiro. 400 ingressos. Que setor que for. Põe os preços dos ingressos aí, Edinho, por favor. Cara, vou te falar. Mas, bem, já a prioridade não tem sido fiel torcedor há muitos anos. Basta você pegar o número de reclamações. Mas ó, 400 conselheiros. Vamos pegar
Vamos pegar um meio termo aí, vai. 220, leste inferior. Tá? São 88 mil reais, cara. É dinheiro pra caraca. É dinheiro pra caraca, velho. E o fiel torcedor lá que paga o dele lá religiosamente todo mês, por que o conselheiro tem que ser mais importante do que o fiel torcedor? Não, tá errado. Mas vou falar pra você, falar pro mano, voltando ao Ronaldo, o Ronaldo falou lá no Charla também sobre ingressos, que problema quando ele teve lá no Cruzeiro, ele pode ajudar você aí, ó, com ingresso aí no Corinthians. Não, mas ô Michel, a questão não é ajudar, a solução ela existe. O grande problema é colocar em prática. Tá lá. Exato. Você tem um cara bom pra caramba. Exato. E agora, se forem mudar o sistema também e colocar quem querem colocar, é outro absurdo. Sim. É outro absurdo. Entendeu? Eles estão dando. O Augusto não pode dar um tiro no pé no projeto do fiel torcedor. Já deu, Benja, já deu. Porque o fiel torcedor, ele vem sendo alvo de críticas há pelo menos 2, 3 anos. Que o próprio público do fiel torcedor tem reclamado bastante da forma como essa operação está acontecendo. Existem inúmeros casos aí, Benja, de pontuação que não é acreditada, o cara não consegue acessar o sistema, quando consegue acessar já está indisponível a compra de ingressos, porque já falam que vendeu tudo. Então, esse tipo de absurdo, ele não é combatido dentro do Corinthians e alguém deve estar levando vantagem com isso. Porque se existe um problema há muito tempo e ninguém consegue resolver, sendo que já teve uma solução caseira dentro do próprio Corinthians, que era uma referência, e ninguém consegue colocar em prática de novo, é porque esse tipo de negócio deve estar sendo atrativo para alguém. Agora, o Augusto, como presidente do clube, ele precisa entender o porquê que isso está acontecendo. É o que eu falei a respeito, Benjamin, do negócio da categoria de base. Mano, ô Benjamin, se não fosse uma matéria, se não me engano, que saiu no GE, o Corinthians tinha dado um contrato de 3 anos pra um cara que era lateral reserva de um clube do interior, velho. E há 3 anos era goleiro, velho. Virou lateral esquerdo por acaso. Tá de brincadeira, velho. Foi agora. Com o Augusto? Foi agora, foi com o Augusto. Era na gestão do Augusto também. Mas é claro que o presidente, Benja, ele não tá fiscalizando, inclusive, o contrato de meninos que estão na base. O problema é você colocar na base um cara competente pra não deixar esse tipo de coisa acontecer. Porque categoria de base... Ô, Michel, vamos lá. Quais são os 2 cargos, Benjamin, numa eleição de clube, que são os mais cobiçados? O mais vice de futebol. Os dois mais. Vice de futebol e categoria de base, irmão. Categoria de base. Por que esses cargos são os mais cobiçados? Inclusive, categoria de base, Michel Bastos, dentro dos clubes grandes do Brasil, tem que tomar um cuidado absurdo. Porque dentro do futebol, você contrata um cabeçudo custando 1 milhão por mês, vira notícia de capa de jornal. Categoria de base, se você não colocar uma pessoa capacitada e decente ali, meu irmão, é coisa que tá voando abaixo do radar. Você só vai ver se aconteceu um absurdo ali, porque aí a mídia começa a divulgar. Mas é muita coisa que acontece na base dos clubes, e aí os caras falam assim, mas por que o clube não revela mais? Ô, Michel Bastos, o Corinthians não revelar um baita jogador por ano... Isso não é só de agora. É um negócio que causa inconformidade em todo mundo. Não, mas isso não é... Inconformismo, não é só de agora. Falando em categoria de base, isso é de Não, mas agora tá escandaloso. Essa gestão mal feita não é só de agora. Esse negócio do Palmeiras, Benjamin, vamos lá, vou colocar o Palmeiras em pauta aqui, porque o assunto é categoria de base. Eu acho que o Palmeiras é o clube que mais tem revelado jogadores de qualidade na sua base. E se não for dele, ele vai buscar num clube do interior, como aconteceu aí com o Hendrick, que foi lá no clube do Nordeste, eu não lembro exatamente qual foi o clube. O próprio Estevão é um cara que tava na base do Cruzeiro. O Hendrick foi na base do São Paulo. O São Paulo não quis pagar e não quis dar ok, mas o Hendrick, quando o Palmeiras foi buscar, ele tava num clube do Nordeste, eu não lembro qual era. Não era do São Paulo. Não, São Paulo. O Hendrick era São Paulo. Bom, enfim, o Estevão, se eu não me engano, acho que estava no Cruzeiro, mas tem um cara no Palmeiras, que é o João Paulo, Benja. Esse cara tá indo lapidar os moleques aí, tá indo caçar e buscar esses moleques em outros clubes brasileiros. Moleque para ser preparado dentro do Palmeiras. Então, quando o Palmeiras ele começa a revelar uma série de Hendricks, de Estevão, tem um outro garoto do Palmeiras aí que tá voando aí também, o menino é muito promissor também. Isso daí, gente, não é coincidência. Isso não aconteceu por acaso. Isso chama-se competência. E, cara, para descobrir um João Paulo da vida, a Leila e o Palmeiras, eles não inventaram a roda. Não foi a Leila. Ok, a Leila, o Gagliotti, ou o Paulo Nobre, enfim, então, quem quer que tenha trazido? Quem trouxe o João Paulo do Vitória da Bahia foi o Alexandre Matos. Ok. Muita gente no Palmeiras não queria, entendeu? Então, por que não queriam? Então, não queria, e aí
Conseguiram colocar. Então, mas é que tá, Benja. Quando o Alexandre vai e contrata o João Paulo, ele não tá aqui descobrindo a roda, ele não tá, sabe, tipo, descobrindo o fogo. Ele tá contratando um cara competente, velho. E quantos João Paulos devem existir no Brasil? Mas eu tava falando de cambista, por que você foi pra base? Porque eu tô ligando um esquema no outro. Não, Ô, Benja, eu tô falando de esquema. Saiu uma muita matéria coisa essa semana profissional, aí que eu acho que não deixou ele muito feliz. Com relação a quê? O menino aí que era goleiro e... Não, isso daí já faz um tempo, acho que foi no começo do ano. Mas são os absurdos que acontecem, Benjamin. Então eu tô colocando em pauta aqui o quanto o clube muitas vezes ele serve de balcão de negócios para várias coisas. Augusto, conselheiro do Corinthians não tem que ter ingresso de cortesia nem prioridade de comprar ingresso. Isso é inevitável, não pode. A prioridade é o fiel torcedor. É aquele que paga todo mês religiosamente o seu valor para ter justamente nessas horas aí, numa decisão de campeonato também, uma prioridade para comprar o seu ingresso. Você paga seu ingresso? Eu pago R$ 2.400 por mês, amigo. Que boy, hein? Boy não. Que boy? Boy não. Boy não sou boy. Cara. Eu contribuo. Você não tem uns amiguinhos lá que dá uns ingressinhos pra você? Eu? Você não tem? Eu? Michel Baza agora colocou em xeque o seu caráter agora. Então quer fazer Colocou em xeque a sua honra. Você não tem um amiguinho lá? Você não tem um amiguinho lá? Então dentro vamos do fazer o clube, seguinte: o meu amiguinho é o dinheiro que eu dou todo mês lá. Quer fazer uma apostinha? Eu te dou recibo dos 12 meses de 2024 que eu paguei o fiel torcedor. Chega de aposta, chega. E esse ano você paga o meu se for mentira. Eu fico. Você tá falando que é mentira? Não, eu te fiz uma pergunta, cara. Eu só te fiz uma pergunta, eu tô falando. Colocou em xeque aqui seu caráter. Peraí, cara, eu fiz uma pergunta, calma aí. Sabe por que eu pago o meu Calma aí, eu só fiz uma pergunta pra você. Sabe por que eu pago? Vai que você tem uns amigos que falam que Sabe por que eu pago o meu fiel torcedor? Porque eu não quero favor de ninguém. De ninguém. Não quero ninguém falando assim, eu mando os ingressos pro cara lá. Não manda, não. Eu pago. E do mesmo jeito que eu pago, tem muitos torcedores do Corinthians que pagam, muitos que pagam o fiel torcedor, e eles não podem ser preteridos de comprar o ingresso deles em prol de benefícios de ingresso para conselheiro, ou esse esquema de cambista que é muito sério. Caraca, ele tá malandro, né? Tá vendo? Eu vou falar um negócio pra você, ele já fez o vestir essa camisa. Agora ele quer que eu pague o anual dele do sócio Você tá falando que eu ganho ingresso? Vai dar 30 Eu não conto, hein? falei. Você tá falando que eu ganho ingresso? Ele fica botando palavra na minha boca. Eu te fiz uma pergunta. Não, sabe por que eu... Você não tem amigo? Eu vou te falar por que eu falo os valores que eu pago e por que toda hora eu jogo na cara. Porque na eleição para presidente, o André Negão foi num podcast, entendeu? E um cara lá mandou alguma pergunta, uma crítica, e ele falou no podcast o seguinte pro cara: você tem o cartão BMG? Não. Você paga, você é sócio do clube? Não. Você é fiel torcedor? Não. Então, desculpa, amigo, você não é corintiano, você não tem direito a nada. O que pra mim é um absurdo o cara falar isso. Porque eu acho que 90% da torcida do Corinthians provavelmente não tem condição de ter um cartão, ou de pagar o fiel torcedor, ou de ser sócio do clube. Então, e o torcedor do Corinthians que não tem dinheiro, ele não pode ser preterido pelo torcedor que tem dinheiro. Claro que não. Então, por isso que eu falo, porque aquela entrevista do André Negão me deu uma revolta, velho. Me revoltou. O cara fala mas esse tipo de pensamento, Benja, não é só dele. Vê o Mário Gobi falando de torcedor de chinelo no sim, clube. Mas em relação... Sim, também. Fiel, e Augusto Melo revelou quando vai implementar o tão aguardado reconhecimento facial para o fiel torcedor. O Timão aí passou por uma semana tensa, né, em busca de acabar com o cambismo, porque antes mesmo de ser liberado a venda de ingressos para a final do Paulista contra o Palmeiras, já tem cambistas vendendo o ingresso. Então isso virou pauta nessa última semana dentro do Corinthians e o presidente Augusto Melo detalhou sobre esse projeto do reconhecimento facial, que deve ser implantado na Neoquímica Arena até junho, data limite para o Corinthians já ter em vigor, em atuação, reconhecimento facial. Vamos dizer que vai ser a maneira crucial para erradicar aí todo o cambismo e dessa forma resolver esse problema que já vem afetando não só as finanças do clube, mas também o próprio torcedor que paga mensalidade para o fiel torcedor e acaba muitas vezes não tendo direito ao seu ingresso.
Então ele detalhou aí em alguns pontos, né, sobre essa distribuição do ingresso. Eles querem ajustar o processo de abertura desse ingresso daqueles que possuem mais pontos, que vão a mais jogos e acabam acumulando mais pontos, com certeza eles vão ter direito à frente de outros torcedores, mas isso não quer dizer um direito garantido de ingresso. E por isso o fiel torcedor parece que vai passar por grandes mudanças, hein, fiel? E uma dessas mudanças declarado aí pelo superintendente de marketing, o Vinícius Manfredi, explicou as estratégias que o Timão vai adotar para melhorar o fiel torcedor. E algum dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês é a remodelação do fiel torcedor. Por quê? Hoje o fiel torcedor é exclusivamente direcionado para o público que vai para os jogos, na arena, e não é incluso muitas vezes algum benefício para aqueles que assistem exclusivamente pela televisão. Então a ideia é, para que esse torcedor que assiste pela TV, que benefício o fiel torcedor poderia oferecer junto com as emissoras, né, de transmissões aí dos jogos, as detentoras dos direitos de transmissões dos jogos, aquele que adquiriu o fiel torcedor poderia ter algum benefício, mesmo que ele não vá ao estádio, mas assista aos jogos somente pela televisão, ele assinando o fiel torcedor, eles estão tentando implementar algum benefício que esse fiel torcedor poderia ter. Até também o público gamer é uma preocupação do Timão. O futebol se distanciou dessa geração gamer, mas para a gente é estratégico tentar resgatar esse público, talvez com benefícios conectados ao universo dos games. Sei lá, algum torcedor aí que adquire ao fiel torcedor na hora de comprar jogos de futebol ou algumas coisas do Corinthians relacionado a game, ele possa ter algum benefício incluso por fazer parte do fiel torcedor, aumentando assim muito a cota de torcedores ali dentro do fiel torcedor pagando um valor mensal, e mesmo que ele não vá ao estádio, ele também possa ter benefício em fazer parte do projeto. E algumas coisas que eles querem mudar é a prioridade dos ingressos também, que hoje a realidade é que quem tem ingresso garantido não é nem aquele que tem mais ponto acumulado. Na verdade, ele tem alguns passos à frente de conseguir ingresso do que aqueles que não têm muitos pontos, né, no seu fiel torcedor, mas não quer dizer que ele tem ingresso garantido. Hoje quem tem ingresso garantido é aquele que tem a cadeira cativa, que é o modelo atual do fiel torcedor. Uma coisa que eles querem implementar é o tal do Season Ticket, que é um modelo amplamente utilizado aí por clubes argentinos como River Plate e Boca Juniors. Esse formato é o que? Ele permite ao torcedor pagar um valor fixo mensal para ter acesso garantido aos jogos sem precisar participar daquela corrida pelos ingressos a cada partida. Mesmo que ele tenha pontos, ele tem que ficar entrando no fiel torcedor e disputar com os outros torcedores para comprar em tempo hábil, recorde ali rápido e conseguir ter esse ingresso garantido em todos os jogos. Mas se ele fazer parte desse Season Ticket, seria uma forma de pagar um valor diferenciado todo mês, mas ter um ingresso garantido para todos os jogos. E outro ponto que eles estão discutindo é o programa Minha Cadeira. Atualmente, caso um sócio do Timão tenha a cadeira cativa e não possa comparecer ao jogo, que a única forma de ter o ingresso garantido hoje no Corinthians é ter essa cadeira cativa. Mas esses sócios que têm a cadeira cativa e decida não ir ao jogo, ele informa antes ao fiel torcedor e assim a vaga dele fica disponível para outro fiel torcedor. Então o que o clube faria para beneficiar esse sócio com cadeira cativa que não vai ao jogo? O clube vai revender o assento dele e dividir parte dessa receita do ingresso com o proprietário dessa cadeira cativa. E caso ele não vá para o jogo e não informe ao clube e aquela cadeira fique vaga, podendo ser vendida para outros torcedores que estão buscando ingressos e muitas vezes não encontram, ele sofreria uma sanção, uma punição por não ter avisado anteriormente, assim, ter prejudicado outro torcedor de conseguir o assento e assistir à partida. Então o Timão está avaliando essa prática para adotar esse mecanismo de punição que é bem semelhante ao que é aplicado nos clubes argentinos. Em alguns casos de torcedores que várias vezes deixam de comparecer sem aviso, eles são multados ou perdem o direito à renovação do plano. Assim, aquela cadeira que se tornaria, que é cativa dele, ficaria disponível definitivamente para outros torcedores aí do fiel torcedor. Também os preços dos ingressos, né? Eles estão tentando de alguma maneira estabelecer para que o fiel torcedor ele tenha acesso aos preços dos ingressos de forma antecipada, não ali apenas alguns dias antes da partida, mas de forma bem antecipada para que esse fiel torcedor consiga se readequar, se programar
para poder assim comprar o ingresso e fazer parte da partida que talvez ele tenha interesse de participar. Muitas vezes o fiel torcedor fica sabendo do preço do ingresso pouco tempo antes da partida e acaba, mesmo tendo pontos, mesmo fazendo parte do fiel torcedor, não conseguindo comparecer aos jogos. Então eles estão tentando buscar uma forma de ajustar os preços para que seja viável para mais torcedores participarem, ou seja, diminuir esse preço, mas também tentar ter uma forma de prever para o fiel torcedor qual que vai ser o preço do ingresso para que ele se programe e esteja participando de mais jogos do Coringão. Então, algumas coisas aí que eles estão tentando implementar para o fiel torcedor. E aí, fiel, qual a sua opinião sobre tudo isso que a gente trouxe no vídeo de agora? Já deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal você que não é inscrito. Se gostou desse vídeo, fiel, a gente trouxe aí bastante informações relevantes, importantes aí para você. Já deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Valeu!